Você já sentiu como se estivesse lutando com todas as suas forças e ainda assim tudo estivesse desmoronando? Como se as orações não passassem do teto? Como se Deus estivesse em silêncio, enquanto o mundo gritava com você? Se isso te toca de alguma forma, respira fundo, porque hoje você precisa ouvir algo que talvez ninguém teve coragem de te dizer. Impossível não existe, não quando Deus está na equação. Mas calma, eu não estou aqui para te dar um sermão, nem te oferecer frases prontas, como se sua dor pudesse ser apagada com meia dúzia de palavras bonitas. Não. O que eu quero é te contar uma verdade esquecida, uma que o desespero tenta apagar da nossa memória quando tudo parece dar errado. Sua fé não é frágil, sua fé é viva e ela pode transformar o impossível. Eu sei. Talvez neste exato momento você esteja lidando com algo que parece sem saída. Talvez você esteja enfrentando uma perda que ainda não sabe como superar. Talvez as contas estejam acumulando, a pressão esteja sufocando. E a pergunta que ecoa na sua mente seja: onde está Deus agora? Mas e se eu te dissesse que é exatamente nesse tipo de momento que os milagres nascem? Não os milagres fantasiosos, tipo aqueles que só acontecem em filmes, mas os milagres reais que surgem no escuro, onde ninguém vê, quando a única coisa que te resta é confiar. Confiar que o céu ainda está de pé, mesmo quando tudo aqui embaixo parece ruir. Sabe, tem uma coisa que quase ninguém fala. A fé verdadeira não nasce quando tudo vai bem. Ela nasce no deserto, na angústia, no eu não aguento mais. E é aí que algo sagrado acontece. Porque quando você olha ao redor e não vê mais portas, quando o chão se abre sob os seus pés, é aí que Deus começa a construir caminhos onde nem chão havia. Foi no meio do mar que o povo viu a água se abrir. Não foi antes, foi quando a multidão olhou para frente e viu só água. E olhou para trás e viu Faraó chegando. Foi quando tudo parecia perdido que o milagre veio. E talvez seja isso que você precise lembrar hoje. Deus não se atrasa. Ele chega quando a esperança já foi embora para provar que só Ele pode. Você consegue sentir isso? Essa é a chave. É quando o ser humano já não pode mais que o impossível deixa de ser impossível e vira testemunho. E eu sei, talvez você esteja cansado de esperar. Talvez a dor tenha te endurecido. Talvez você até já pensou em desistir. Mas escuta, a sua história ainda não acabou. E não importa quantas vezes disseram que era o fim. Não importa quantas portas se fecharam. Não importa se ninguém te entende, se ninguém te ouve, se ninguém vê tudo o que você carrega por dentro. Deus vê. Deus não te ignora. Ele não te esqueceu. E Ele não perdeu o controle da sua vida. Talvez seja por isso que você está ouvindo isso agora, porque de alguma forma você precisava ser lembrado de que ainda tem propósito aí dentro. Você foi feito para resistir, mas não sozinho. Você foi feito para crer, mesmo quando tudo em volta diz acabou. E se tudo estivesse se quebrando justamente para que algo maior nascesse? E se esse deserto fosse o lugar onde a sua fé vai crescer, como nunca cresceu antes? Acredite, Deus não desperdiça dor, cada lágrima, cada noite em claro, cada suspiro de angústia. Tudo isso está sendo usado, moldado, transformado. Para quê? Para que a promessa dele se cumpra em você, do jeito que só ele sabe fazer. Você não precisa entender tudo agora. Você só precisa dar um passo de fé. Talvez pequeno, talvez tremendo, mas um passo, porque o impossível só começa a se dobrar. Diante de quem ousa acreditar mesmo com os joelhos no chão e o coração em pedaços. E essa ousadia já mora em você. Mesmo que escondida, mesmo que machucada, ela está aí. Você só precisa despertar isso de novo. Você já percebeu como as maiores reviravoltas da vida chegam justamente quando a gente pensa que não tem mais nada? É estranho, mas é assim que Deus trabalha. Ele
Não vem quando a multidão está aplaudindo. Ele não se revela quando você está vencendo fácil. Ele aparece no fim da linha, no momento em que você olha em volta e diz: eu não tenho mais forças. É aí que ele sussurra: eu sou a sua força. É no ponto mais fundo da dor que ele desce, não para te julgar, mas para te levantar. Porque a fé não é sobre entender tudo, é sobre confiar quando nada faz sentido. E olha, talvez ninguém nunca tenha te explicado isso com clareza. Então deixa eu te contar algo que pode mudar a forma como você encara o impossível. Deus não precisa de cenário favorável para agir. Ele não precisa de boas circunstâncias, de contas pagas, de diagnósticos otimistas, de amizades perfeitas ou de um passado sem rachaduras. Na verdade, ele costuma fazer justamente o contrário. Ele pega o que o mundo descartaria e transforma em vitrine da sua glória. Lembra de Davi? Ninguém apostava nele, nem o próprio pai acreditava. Enquanto os irmãos desfilavam como soldados, Davi estava com as ovelhas. Mas foi ele, o improvável, o esquecido, o ninguém, quem Deus escolheu para derrubar gigantes. Não foi força, foi fé. Não foi espada, foi obediência. É por isso que você precisa parar de medir sua vida pelos olhos humanos. Porque onde os outros veem fraqueza, Deus vê espaço. Espaço para agir. Espaço para fazer novo. Espaço para mostrar que o impossível só existe até ele decidir agir. E olha, eu não sei qual é o seu gigante hoje. Talvez seja o medo, a solidão, o luto, a falência emocional. Talvez seja a sensação de que Deus está em silêncio e que ninguém entende a bagunça que está aí dentro de você. Mas escuta com o coração aberto. Não é porque está doendo que Deus te abandonou. Deus nunca foi o tipo que foge quando tudo fica difícil. Ele não é humano. Ele não recua. Ele entra na tempestade com você. Ele caminha no vale escuro. Ele sustenta você quando suas próprias pernas falham. E sim, às vezes, ele permite que certas coisas sejam desmontadas, mas não para te punir, e sim para reconstruir do jeito certo. Tem gente hoje vivendo um milagre e nem se lembra que ontem quase desistiu. E talvez seja o seu turno agora. Você não precisa enxergar o caminho inteiro. Você só precisa seguir firme com o pouco de fé que ainda resta. Porque mesmo uma fé do tamanho de um grão de mostarda é suficiente para mover o impossível. Você já parou para pensar nisso? Deus não exige fé gigantesca. Ele só quer uma entrega sincera, uma oração verdadeira, uma rendição de coração. Não importa se a voz embarga. Não importa se o choro molha o travesseiro. Deus entende lágrimas melhor do que palavras. E Ele responde de um jeito que ninguém mais consegue. Eu sei que às vezes a espera machuca e o tempo de Deus parece demorar, mas Ele nunca se atrasa. Céu trabalha no silêncio, nos bastidores do que você não vê, há portas sendo preparadas, há respostas sendo alinhadas, há curas sendo organizadas no tempo certo. Mas tudo começa com uma decisão: não soltar a mão dele. Mesmo quando você não entende o caminho, mesmo quando tudo desmorona, mesmo quando os outros duvidam, mesmo quando você sente que não é forte o suficiente. Deus nunca pediu perfeição. Ele só quer o seu coração inteiro. E se for partido, Ele acolhe também, porque o coração quebrado é o que mais chama a atenção dele. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado. Salmo 34, 18. Não ignore essa promessa. Ela é viva, ela é real, ela é para você, hoje, e sabe. O que mais? Você não é o único. Milhares de pessoas passam por desertos silenciosos. Elas acordam sorrindo para fora, mas gritando por dentro. Elas carregam pressões que ninguém vê, lutas que não aparecem nas redes sociais, cicatrizes que não sangram, mas ainda doem. E é por isso que Deus levanta vozes, para lembrar o coração cansado que Ele ainda é refúgio,
para reacender a fé de quem pensou que nunca mais sentiria paz, para sacudir a alma de quem achou que nunca mais sonharia. Você ainda vai sonhar de novo, ainda vai sorrir sem fingir, ainda vai orar sem sentir o vazio ecoando de volta, porque quando Deus começa a mover, nem o passado, nem o medo, nem a dor conseguem impedir. E talvez tudo isso que você viveu até agora tenha sido o solo necessário para algo muito maior florescer. Algo que não se explica, só se vive. Você crê nisso? Não porque tudo está certo, mas porque Deus é fiel mesmo quando tudo parece errado. Não porque você tem forças, mas porque Ele é a sua força. Agora respira, bem fundo. Fecha os olhos por um instante e imagina o que pode acontecer se você não desistir agora. Se você der só mais um passo, só mais uma oração, só mais uma escolha de fé. Sabe o que acontece? O céu se move, e mesmo que você não veja de imediato, algo começa a mudar. Porque a fé não é mágica, é construção. E cada vez que você escolhe crer, mesmo sem sentir, uma pedra do impossível se desloca. É assim que muralhas caem, não com gritos desesperados, mas com obediência constante, com fé sustentada, dia após dia, com um coração que escolhe confiar, mesmo machucado. E eu não sei quanto tempo ainda vai levar para você ver o que Deus está fazendo, mas eu sei de uma coisa: se você continuar andando, você vai ver. E quando esse dia chegar, você vai olhar para trás e entender que cada lágrima teve um porquê. Cada silêncio teve um propósito. Cada não foi proteção. E cada porta fechada só serviu para te direcionar para algo infinitamente maior. Você já percebeu como as promessas de Deus raramente fazem sentido no início? É como se Ele falasse de rios quando a gente ainda está cercado por areia. É como se Ele dissesse: vou te levantar. No exato momento em que estamos no chão, sem forças nem para levantar a cabeça, mas é assim que Ele opera. Deus não espera a lógica humana para agir. Ele é maior do que isso. Ele planta semente onde a terra parece estéril. Ele sopra vida em lugares onde só existe silêncio. Talvez, só talvez, o que você chama de fim, Deus esteja chamando de começo, porque enquanto você olha para o que perdeu, Deus está preparando o que você ainda vai viver. O problema é que, às vezes, a dor grita tão alto que a esperança parece surda. A gente começa a duvidar de tudo. Duvida se tem valor, duvida se é capaz, duvida até se Deus ainda está por perto. Mas escuta com atenção: a dúvida não anula a fé. Ela revela onde Deus quer tocar. E não tem nada de errado em dizer: Senhor, eu creio, mas ajuda a minha incredulidade. Foi exatamente isso que um pai desesperado disse a Jesus. E sabe o que Jesus fez? Curou o filho dele. Não porque a fé era perfeita, mas porque era sincera. Você não precisa de uma fé intacta. Você precisa de uma fé verdadeira. E talvez, nesse exato momento, Deus esteja te chamando para confiar nele de um jeito novo, um jeito mais maduro, um jeito mais íntimo. Porque Ele não quer só resolver seus problemas. Ele quer te transformar enquanto resolve. Ele quer te tornar alguém que carrega fé mesmo com o coração em processo. Alguém que caminha mesmo sem ver a linha de chegada. Alguém que ora mesmo quando o céu parece mudo. Alguém que não desiste, mesmo quando tudo em volta diz: acabou. E sabe o que acontece quando você continua? O céu se abre, não como num espetáculo barulhento, mas como uma brisa sutil que muda tudo por dentro antes de mudar por fora. É isso que muitos não entendem. A mudança começa em você antes de acontecer ao seu redor. Você ora por portas abertas e Deus começa ajustando o seu interior, porque Ele sabe. Não adianta te levar para um lugar novo se você continuar preso às correntes antigas. Tem gente pedindo liberdade, mas ainda presa ao que já deveria ter deixado. Tem gente esperando promessa, mas alimentando pensamentos que sabotam tudo.
E talvez essa seja a hora de você se libertar, não de um lugar físico, mas de ideias que te enfraquecem, daquela voz interna que diz: você nunca vai conseguir, daquele medo antigo que faz você se esconder de tudo o que Deus te chamou para viver. Deus quer te ver livre, livre da culpa, livre da vergonha, livre da necessidade de provar algo para os outros, livre para viver aquilo que Ele escreveu sobre você antes mesmo de você nascer. Mas liberdade exige escolha, e a escolha mais poderosa que você pode fazer agora é parar de medir sua fé pelos seus fracassos. Você não é o que aconteceu com você. Você é quem Deus diz que você é, mesmo que esteja ferido, mesmo que não se sinta digno, mesmo que o passado grite dentro de você todos os dias. Ainda assim, Deus te escolheu. E quando Ele escolhe, não há erro que possa revogar. Não há queda que possa impedir. Não há dor que possa silenciar. Talvez seja difícil para você acreditar nisso agora. Talvez você esteja ouvindo tudo isso e pensando: eu queria ter essa fé, mas não tenho. E tudo bem. A fé não nasce com força. Ela nasce com decisão. Ela começa pequena, quase imperceptível, como uma vela acesa numa sala escura. Mas, com o tempo, com entrega, com perseverança, ela ilumina tudo. O que você precisa agora não é de certezas, é de disposição. Disposição para se lançar, para tentar de novo, para abrir espaço para o novo de Deus. E esse novo pode estar muito mais perto do que você imagina. Você já sentiu aquela sensação de que algo está prestes a mudar? Como se mesmo sem ver, algo estivesse sendo preparado. Isso não é ilusão, é o Espírito de Deus sussurrando ao seu coração que o tempo da virada está chegando. Mas para viver isso, você vai ter que deixar ir, deixar o controle, deixar a lógica, deixar o medo de parecer fraco. Porque só quando a gente se esvazia é que Deus pode nos encher. Só quando a gente entrega é que Ele pode nos conduzir. Só quando a gente confia é que o impossível começa a se dobrar. E talvez esse seja o ponto onde tudo começa a mudar. Não no momento em que as circunstâncias melhoram, mas no instante em que o seu coração decide crer, mesmo sem garantias. Você não precisa entender tudo agora, mas precisa se posicionar. A fé não espera sentir coragem para agir, ela age mesmo com o coração tremendo. E é isso que transforma, é isso que movimenta o céu. Porque Deus não responde à performance, Ele responde ao coração entregue. E se hoje você entregar o seu do jeitinho que está, Ele começa a reconstruir, não com pressa, não com fórmulas, mas com propósito. Tem gente que acha que a fé precisa de grandes gestos, que precisa de multidão, microfone, aplausos, evidência. Mas a verdade, a fé mais poderosa é silenciosa. É aquela que acontece quando ninguém está vendo. É a fé que te faz levantar da cama mesmo depois de uma noite de lágrimas. É a fé que te leva a orar, mesmo depois de ter se decepcionado. É a fé que insiste quando o mundo inteiro parece ter virado as costas. Essa fé muda tudo. Não porque resolve os problemas de uma hora para outra, mas porque transforma você enquanto atravessa cada problema. Você começa a ver diferente, começa a sentir diferente e, quando menos espera, começa até a falar diferente. Não com frases prontas, não com frases de efeito, mas com uma convicção que nasce no profundo da alma, uma certeza que ninguém te deu, mas que Deus plantou dentro de você. E essa certeza te sustenta. Ela não depende de aplausos, ela não se abala com críticas, ela não some com o vento, ela fica. Mesmo quando tudo muda, essa fé permanece. E sabe por quê? Porque ela não vem de fora, ela vem de Deus. E quando é Ele que coloca, ninguém consegue arrancar. Agora presta atenção nisso. Tem coisas que você ainda não viveu porque está tentando fazer com a força dos braços o que só pode ser feito com a força da rendição.
Você já tentou de tudo, planejou, calculou, ajustou, se esgotou, mas ainda assim, nada andou. Talvez porque ainda está faltando o passo mais importante. Soltar, é isso mesmo. Soltar o controle. Soltar a ansiedade de querer ver logo. Soltar o medo de dar errado de novo. Soltar até a sua forma. De pensar para Deus renovar a sua mente e te ensinar a ver como Ele vê. Porque quando você solta, Deus age. E quando Deus age, Ele não conserta o velho. Ele faz novo. Ele não costura remendo. Ele entrega uma veste nova. Ele não reorganiza migalhas. Ele prepara uma mesa farta. Mas primeiro, Ele quer ver se você confia nele de verdade. Não, só quando tudo está certo. Mas principalmente quando tudo está fora do lugar, porque é nesse momento que a fé deixa de ser discurso e vira prática. É nesse ponto que a sua fé deixa de ser algo que você fala e se torna algo que você vive. E quem vive fé muda, pode até passar por desertos, pode até chorar, pode até cair de joelhos de cansaço, mas não volta a ser o mesmo. A fé vivida te marca, te amadurece, te molda por dentro, como o oleiro faz com o barro. E às vezes é exatamente por isso que o processo dói tanto, porque Deus está moldando o vaso que Ele vai usar para carregar algo grande. Não tem como carregar promessas profundas com uma estrutura frágil. Então Ele fortalece você antes de entregar o que pediu. E quando você entende isso, até a dor muda de peso. Você começa a perceber que até o sofrimento tem um propósito. Não porque Deus gosta de ver você sofrer, de forma alguma, mas porque Ele sabe o quanto esse processo vai te preparar para o que está vindo. Ele sabe que o que Ele tem para você exige maturidade, exige visão espiritual, exige profundidade. E o deserto não é punição, é o lugar onde essas coisas nascem. Você não vai sair do deserto igual como entrou. E se você continuar, se você persistir, mesmo com medo, você vai sair mais forte. Vai sair mais cheio de Deus, vai sair com autoridade espiritual, não aquela que vem do título, mas aquela que vem da experiência real com o céu. Porque quem passou pelo vale e não largou a mão de Deus, carrega algo diferente, carrega presença, carrega fé verdadeira, carrega paz que o mundo não entende, e talvez seja isso que você está sendo chamado a carregar agora, não só para a sua vida, mas para tocar outras também. Sim, o que você está vivendo pode ser resposta para a dor de alguém amanhã. O que hoje é lágrima, amanhã será palavra viva. O que hoje é angústia, amanhã será testemunho. Mas tudo começa agora, no hoje, nesse instante em que você escolhe seguir, mesmo sem entender. Nesse momento em que você diz: Deus, eu não vejo saída, mas confio em Ti. Esse é o ponto onde o impossível começa a ceder, onde a muralha começa a rachar, onde o mar começa a se abrir, mesmo que aos poucos. E é exatamente isso que o céu quer fazer por você: abrir caminho onde não existe, reescrever o que foi riscado, refazer a história que disseram que era final. Você ainda vai sorrir com liberdade. Você ainda vai orar com fé renovada. Você ainda vai viver dias de paz, não uma paz artificial, mas aquela que invade sem pedir permissão e que te sustenta mesmo quando tudo lá fora está turbulento. Essa paz já foi prometida, ela é sua herança, ela é seu direito como filho. Mas você precisa se lembrar de quem você é. Você não é órfão. Você não está sozinho nessa luta. Você tem um Pai que nunca dorme, nunca se atrasa, nunca desiste de você, e Ele não te trouxe até aqui para te deixar na beira. Deus não conduz até o meio para te abandonar na travessia. Ele vai até o fim. E, se for preciso, Ele carrega você nos braços, porque o amor dele não é condicionado ao seu desempenho. É baseado na aliança que Ele mesmo fez com você. E Ele não quebra alianças, Ele não cancela promessas, Ele cumpre. Sempre. Às vezes, o silêncio dele é só um tempo de preparo.
o intervalo entre o seu clamor e o milagre. Mas o milagre vem, como chuva depois de uma longa seca, vem como luz no fim do túnel, vem como resposta inesperada no meio de um dia comum, vem como alívio, vem como abraço de um pai que nunca se foi. Você crê nisso? Não com a razão, mas com o coração, porque no fim das contas é aí que a fé mora, não nos discursos, não nas certezas externas, mas na coragem de continuar, mesmo com o coração em pedaços. E Deus vê essa coragem aí dentro de você. Talvez você ache que está fraco demais, mas Deus olha para você e vê um guerreiro, uma guerreira. Não porque você nunca caiu, mas porque mesmo caído, você continuou chamando o nome dele. E é isso que o céu valoriza. Não é a aparência de força, mas a verdade da sua entrega. Você já reparou como, às vezes, a resposta de Deus não vem na forma de um milagre, mas sim de uma força que você nunca teve antes? Você acorda no dia seguinte achando que não vai aguentar, mas aguenta. Você entra em mais uma batalha cansado, mas vence. Você enfrenta aquilo que jurou que não conseguiria, mas vai, mesmo tremendo. Isso não é coincidência, isso é graça. A graça é o que segura você de pé quando a lógica manda cair. A graça é o que sustenta sua mente quando tudo ao redor está implodindo. A graça é aquele fio invisível que não deixa você quebrar por completo. E a graça só é percebida de verdade quando a gente não tem mais onde se apoiar. Talvez por isso Deus permita certos momentos de esvaziamento, não para te punir, mas para te libertar das muletas que você nem percebia que carregava. Porque tem coisa que só atrapalha, tem gente que só ocupa espaço, tem vínculos que precisam ser cortados para que você viva o que Deus preparou. E é por isso que, às vezes, o processo de Deus parece uma perda, quando na verdade é um livramento. Tem bênçãos que só chegam quando você para de segurar o que já expirou. Tem promessas que só se cumprem quando você larga o plano B e decide confiar plenamente no plano A dele. Mas isso dói, e eu sei, dói porque a gente se acostuma com o que machuca. Dói porque o coração ainda está preso ao que Deus já tirou. Mas o que ele tira, ele sabe por quê. E o que ele permite ficar é porque vai cooperar. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Não algumas coisas. Não, só as boas. Todas. Até o que hoje você chama de perda. Até o que hoje você chama de atraso. Até o que hoje você acha que foi o pior dia da sua vida. Um dia você vai olhar para trás e entender. Mas hoje você só precisa seguir um passo de cada vez. Mesmo com o coração remendado, mesmo com a alma em silêncio, mesmo sem saber se vai dar certo. Porque enquanto você caminha, Deus está preparando o destino. Você não está perdido, você está em construção, e construção dói. É barulhenta, é cheia de entulho e bagunça, mas é necessária. O que Deus está levantando na sua vida vai ser mais forte do que tudo que foi derrubado antes, porque agora Ele está fazendo do jeito certo, sem pressa, sem maquiagem espiritual, sem atalhos. Deus trabalha na fundação primeiro. Ele cuida do que ninguém vê, para depois entregar o que todo mundo vai ver. Porque o que Ele vai fazer por você vai glorificar o nome dEle. Não vai ser sobre o quanto você mereceu, vai ser sobre o quanto Ele é bom, sobre o quanto Ele é fiel, mesmo quando a gente não entende o caminho. E talvez esse seja o maior milagre. Continuar confiando mesmo, sem explicação. Você não precisa ver o céu se abrir para saber que Ele está ouvindo. Você não precisa sentir arrepios para saber que Ele está perto. Ele já prometeu, e isso basta. Estarei com você todos os dias, até o fim. Essa é a promessa. Todos os dias. Nos dias bons e nos dias em que você não consegue levantar a cabeça. Nos dias em que a oração flui.
E nos dias em que tudo o que você consegue fazer é suspirar, Ele está lá, sempre esteve, mesmo quando parecia silêncio. Ele ainda te carregava nos braços, mesmo quando tudo parecia escuro. Ele ainda era a luz no fim da estrada. E agora, talvez Ele esteja dizendo: filho, filha, não pare agora. Você está perto demais. Você já suportou tanto. Você já passou por coisas que outros não conseguiriam. Você aguentou mais do que imaginava que conseguiria. Não pare agora, porque no exato momento em que você pensa que não tem mais nada, o céu se move e o que parecia final vira recomeço, mas não um recomeço qualquer, um recomeço com propósito, com cura, com verdade, com presença. E, dessa vez, não vai ser como antes, não vai ter a pressa de antes, não vai ter a necessidade de aprovação dos outros. Vai ser algo entre você e Deus, íntimo, real, sólido. Vai ser algo que ninguém pode tirar de você, porque o que é construído na rocha permanece. E Deus está te ensinando a viver assim, com raízes firmes, sem se abalar com qualquer vento, sem cair a cada tempestade, com fé que não depende de circunstâncias, com paz que não precisa de explicação, com esperança que sobrevive ao silêncio. E, se você se permitir, Deus vai te levar ainda mais fundo. Ele quer curar partes de você que você aprendeu a esconder. Ele quer tocar feridas que você disfarça com sorrisos. Ele quer restaurar sonhos que você enterrou por medo de se frustrar de novo. E Ele vai fazer isso do jeito dele, sem barulho, sem fórmulas, com amor, com tempo, com paciência. Porque Deus não tem pressa com quem Ele ama, e Ele ama você. Isso não é frase feita, é verdade eterna. Antes de você ser formado, Ele já sabia seu nome. Antes do erro, já havia perdão. Antes da dor, já havia destino. E agora, Ele só quer uma coisa: que você volte para Ele com o coração inteiro, mesmo que esse coração esteja ferido. Deus não rejeita corações quebrados. Ele acolhe, Ele cura, Ele transforma. Mas Ele precisa que você pare de fugir, pare de disfarçar, pare de tentar carregar tudo sozinho. Porque o impossível não é vencido na força, é vencido na entrega. E se você entregar hoje, se você se render de verdade, algo vai começar a acontecer. Talvez ainda leve tempo para aparecer, mas já vai começar a mudar dentro de você. E quando muda dentro, é só questão de tempo até mudar por fora. Sabe quando o céu parece distante demais? A oração não passa do teto. Os louvores perdem a força. As promessas parecem antigas demais para ainda valerem. Nessas horas, a mente grita: não vai dar. Você não nasceu para isso. Olha quanto tempo já passou. Mas Deus não se atrasa. Você pode até ter saído da rota. Pode ter deixado a voz dele de lado por um tempo. Pode ter seguido seu próprio plano, achando que era mais rápido. Mas o que ele escreveu ainda está de pé. Ele não risca o que escreveu. Por amor, o erro não anula o propósito. E não existe ponte longe demais para o amor de Deus não alcançar. O que você precisa hoje não é de um sinal no céu. É de uma decisão na alma. Decidir que vai se levantar mesmo sem entender tudo. Decidir que vai crer outra vez, mesmo se a fé estiver fraca. Deus é especialista em transformar fé ferida em fé fervorosa. Mas Ele precisa da sua permissão. Ele não força a porta, Ele bate. E Ele está batendo agora, você sente? Esse aperto no peito que não é dor, é convite. Esse silêncio interno que não é vazio, é espaço. Espaço para algo novo, espaço para cura, espaço para presença. E quando você dá esse espaço, Deus começa. Ele não precisa de palco, Ele precisa de sinceridade. E sinceridade é tudo que você tem agora, não é? Você talvez nem consiga orar bonito. Talvez a sua oração hoje seja só um olhar para o céu e um sussurro: me ajuda. E isso já é o bastante. A fé que move montanhas começa assim,
com um pedido honesto, um coração quebrado e a coragem de recomeçar. E quando você recomeça, coisas incríveis acontecem, mas não como mágica, como graça. A graça que levanta quando ninguém mais acredita. A graça que renova quando todos dizem que acabou. A graça que dá nova voz a quem foi silenciado pela vida. E talvez hoje Deus esteja restaurando sua voz. A voz que se perdeu nas decepções. A voz que se calou depois da última tentativa. A voz que você guardou porque achou que ninguém ouviria mais. Deus ouve. E Ele não só ouve, Ele responde. Com direção, com restauração, com vida nova. Ele te conhece, sabe o que ninguém sabe, viu o que ninguém viu. E mesmo assim, escolheu amar você, não por mérito, por graça. E por causa dessa graça, você vai levantar, vai cantar de novo, vai sonhar de novo. E mais do que isso, vai viver coisas que nem nos seus melhores dias você ousou imaginar. Porque Deus não trabalha com limites humanos. Ele não precisa que o cenário seja favorável. Ele só precisa de um sim cansado ainda é um sim entre lágrimas ainda é um sim murmurado entre os medos. Ainda carrega poder, porque quando o céu ouve um coração se rendendo, o mundo espiritual se move. Correntes caem, portas se abrem, fardos são retirados. E não importa o que você tenha feito, não importa quanto tempo você passou longe, não importa se todos te abandonaram, Deus ainda está aqui. Ele não perdeu o controle de nada. Você pode ter perdido a direção, mas Ele não perdeu você. E nesse exato momento, Ele está te puxando de volta. Não com julgamento, com amor. Não com cobrança, com consolo. Não com pressa, com paciência. E tudo o que Ele quer é que você se entregue, sem reservas, sem performance, sem máscara. Apenas você e Ele. Talvez você esteja se perguntando, será que é para mim mesmo essa palavra? Sim. É para você, você que já pensou em desistir, você que já perdeu a fé em tudo, você que acreditou nos seus erros mais do que nas promessas de Deus, você que está cansado de ser forte o tempo todo. Deus vê você, vê o que você segura quando ninguém está olhando, vê o cansaço por trás do sorriso, vê a lágrima que você engole para não preocupar ninguém. E Ele está dizendo, me dá tudo isso, me dá o peso, me dá os medos, me dá os pedaços do seu coração. Eu sei exatamente o que fazer com eles. Eu sou o Deus que reconstrói vidas quebradas sem perder nenhuma parte do que você é. Eu sou o Deus que transforma trauma em testemunho. Eu sou o Deus que não cancela ninguém e o seu recomeço começa agora. Não precisa entender como, não precisa prever o que vai acontecer. Só precisa confiar. Como uma criança pula nos braços do pai sem medo de cair. Assim é a fé. Ela se joga. Ela crê antes de ver. Ela obedece antes de entender. Ela segue antes da porta abrir. E quando você faz isso, quando você dá esse salto, o céu se manifesta. Talvez não do jeito que você esperava, mas com certeza do jeito que você precisa. E o que Deus vai fazer ainda vai surpreender até você. Vão perguntar, como isso aconteceu? E você vai dizer, foi Deus. Vão duvidar, mas você vai lembrar de tudo que viveu. Cada lágrima, cada silêncio, cada não. E vai entender que cada parte da dor te empurrou para o lugar onde a glória dele te encontrou. Porque Ele não desperdiça sofrimento. Cada lágrima rega um futuro cheio de propósito. Cada espera constrói musculatura espiritual. Cada não que você ouviu do céu te preparou para o sim que está chegando. Sim, está chegando. Você pode sentir, é como um vento novo soprando no espírito. Não é emoção, é sinal. É Deus te acordando por dentro para que você se prepare. Não para voltar a ser quem era, mas para viver quem você foi chamado para ser desde o começo. Ele está restaurando você no nível mais profundo.
não só para te levantar, mas para te usar. Tem vidas que só vão ser alcançadas quando você viver o que precisa viver agora. Tem destinos que dependem do seu sim. Tem portas que só vão abrir quando você der o próximo passo. Mesmo com medo, mesmo em silêncio, mesmo sem saber o caminho, porque fé é isso. Fé não é ausência de dúvida, é escolha mesmo com dúvida. Fé não é ausência de dor, é caminhar apesar dela. Fé não é perfeição, é perseverança. E se você perseverar, o impossível vai ceder.